Fala galera, tudo bom? E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos falar hoje um pouquinho sobre medicina preventiva, ou seja, sobre como e quando, principalmente, você, como paciente, deve realizar um check-up, deve procurar o seu médico ou um médico novo para realizar o seu check-up periódico. É importante frisar que isso tudo trata de medicina preventiva. O objetivo de um check-up não é simplesmente diagnosticar toda e qualquer doença, mas, acima de tudo, diagnosticar condições, doenças ou mesmo condições de risco para determinadas doenças que sejam evitáveis, que sejam preveníveis, para que a gente possa, sim, tomar as devidas medidas, as devidas precauções. Então, muito importante estar atento na importância de se realizar um check-up, certo? Bom, eu sou o Dr. Lucas Mustafa, médico clínico geral e internista, e estou aqui para ajudar você a cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua saúde. Espero que vocês estejam cuidando bem dela mesmo. Lembre-se que toda terça-feira, às 11 horas da manhã, a gente tem aqui no nosso canal um vídeo novo, inédito, na íntegra, sobre saúde em geral, para a população como um todo, para que você possa assistir o vídeo e aprender algo a mais sobre a sua saúde. E lembrando que, se você quer que seja discutido, aqui algum tema diferente, que não foi ainda, não vacila. Vai lá nos comentários, já deixa seu comentário dizendo: eu quero que fale sobre infarto agudo do miocárdio, quero que fale sobre ataque cardíaco, que fale sobre crise convulsiva. Enfim, o tema que vocês quiserem, se a gente puder, a gente vai trazer para o canal, tá bom? Espero que vocês também gostem desse vídeo. E se gostarem, por favor, deixem um joinha, já curtam o vídeo, porque essa curtida é muito importante pra gente. E, por favor, se inscrevam no canal, porque aí vocês vão receber as notificações quando sair um vídeo novinho em folha. Então se inscrevam nesse canal e compartilhem com amigos, familiares, que vocês acham que possam se interessar também. Então vamos lá. Começando de novo, ou melhor, começando agora de fato, um pouquinho sobre medicina preventiva. Check-up, muita gente não sabe o que é check-up. Tem gente que acha que check-up é um pedido de exame de sangue, certo? Isso é incrível, né? Ou outras pessoas que acham que check-up é simplesmente fazer uma bateria de exames, tanto de sangue como de imagem. Mas, na verdade, um check-up nada mais é do que uma consulta médica de rotina, onde é coletado um histórico clínico detalhado do paciente, tanto de sintomas atuais como de doenças prévias, histórico familiar, história psicossocial, ou seja, as características de moradia do paciente, questões familiares relevantes, enfim. É feito um IOA, que a gente chama, que é um interrogatório por órgãos e aparelhos ou revisão de sistemas, que é basicamente passar um pente fino para ver se surge algum sintoma no paciente, sendo perguntado de forma bem ativa, por exemplo. O paciente não relatou perda de peso, mas eu pergunto perda de peso e o paciente vem: não, tá certo, eu perdi 2 quilos no último mês, sem fazer dieta, sem fazer atividade física. Ele não falou de dor no peito, eu pergunto ativamente, ele fala: não, de vez em quando vem um desconfortozinho aqui no peito e tal. Então, tudo isso é muito relevante. Seguido, esse histórico clínico, que a gente chama de anamnese, por um exame físico detalhado, um exame físico completo, minucioso, onde a gente tem como objetivo tentar identificar alterações de risco para alguma patologia, para alguma doença, ou até identificar alguma doença diretamente. Daí a importância, por exemplo, de examinar, fazer a inspeção do paciente, olhar os que a gente chama de sinais vitais, que pressão arterial, frequência cardíaca, os batimentos, a frequência da respiração, a temperatura, a saturação de oxigênio, enfim. A gente vai auscultar o coração, vai auscultar o pulmão, vai verificar se tem alguma lesão de pele, vai auscultar as carótidas do paciente, examinar a tireoide, ver se tem algum linfonodo aumentado, alguma íngua, vai examinar o abdômen. Então tudo isso vai ser feito com um exame físico, certo? E a partir daí, considerando o histórico clínico e exame físico do paciente, a gente vai definir quais os exames complementares que esse paciente precisa fazer. Surgiu uma queixa aqui que ele tem que fazer exame A, B e C. No exame físico, surgiu essa alteração e eu tenho que confirmar por meio de tal exame complementar. Vou dar alguns exemplos. Vamos dizer que o paciente não tem queixa nenhuma, mas no exame físico eu auscultei o coração e auscultei um sopro cardíaco. Então eu vou ter que pedir um ecocardiograma para poder verificar se ele tem alguma alteração nas válvulas do coração. Outra situação, o paciente, a priori, é um paciente com mais de 60 anos, não tinha queixa nenhuma, mas quando eu perguntei ativamente na revisão de sistemas, ele me trouxe uma queixa típica de refluxo ou gastrite. Então, eu vou pedir o que para esse paciente? Uma endoscopia digestiva alta com pesquisa de Helicobacter pylori, certo?
Então, faz parte do check-up desse paciente, por conta das alterações vistas na anamnese e no exame físico, né, no exame clínico. Do mesmo modo, tem algumas questões que são definidas por sexo, etnia e faixa etária. Exames que são definidos já assim previamente pelas grandes sociedades. A gente sabe que tem exames que têm que ser feitos a partir de tal idade com tal frequência. Vou dar um exemplo aqui. A colonoscopia deve ser feita a partir dos 45 anos a cada 5 anos, ou antes, se surgir alguma alteração. Isso é um exame para prevenção, screening e rastreio do câncer coloretal, do câncer de intestino grosso. Então, isso faz parte. Então, tem alguns exemplos que a gente vai entrar nesse mérito de acordo com a situação do paciente, exames de prevenção. E aí eu vou falar para vocês o seguinte: aí todo mundo, né, todos os pacientes, né, as pessoas em geral, deveriam realizar check-up pelo menos uma vez por ano a partir dos 40 anos de idade. Tem local na literatura que fala em 45, outros 50, mas a maioria fala 40 e em geral é o que a gente considera mais ponderado. Antes disso, se o paciente tiver fator de risco para alguma doença, por exemplo, é um paciente obeso, sobrepeso, tem história familiar de infarto, de AVC, história familiar de câncer, aí ele deve ir mais precocemente. O quão precoce depende de cada situação, deve ser individualizado. Então, em outros casos, o paciente não tem que procurar médico antes dos 40 anos, de modo geral. Eu estou falando aqui de consulta de check-up, porque é lógico que você está sentindo alguma coisa, você deve procurar o seu médico, independente da sua idade. Se você tem 18, 20 ou 30 anos, certo? Mas em termos de check-up seria isso. E aí no check-up vão ser realizadas essas etapas: anamnese, exame físico e os exames complementares pertinentes, para daí ser elaborado um plano de acompanhamento, um plano terapêutico, certo? Com uma decisão compartilhada entre o médico e o seu paciente, o seu doente. Importantíssimo, a gente vai falar nas próximas semanas, certo? Sobre quais aspectos fundamentais de prevenção devem ser trabalhados num consulta de check-up. Eu vou só citar para vocês, de cara, são 4 aspectos principais, que envolvem principalmente alguns exames complementares, questionários e recomendações, tá certo? Primeiro, prevenção contra o câncer, exames que devem ser feitos na prevenção contra o câncer. 2, prevenção contra doenças crônico-degenerativas ou doenças crônicas não transmissíveis, certo? Como doenças do coração, por exemplo. 3, abuso de substâncias, então prevenção, por exemplo, contra o etilismo, o tabagismo, o uso de drogas ilícitas, ou uso de crônico de benzodiazepínicos, os ansiolíticos da vida. 4, seria a prevenção contra doenças infecciosas. Aí entra HIV, sífilis, as hepatites virais, outras infecções sexualmente transmissíveis, certo? Então tudo isso deve ser levado em conta, tá bom? Então a gente vai trabalhar isso nas próximas semanas, cada semana vai ser um desses temas, então a gente já tem tema aí para as próximas 4 semanas, tá certo? Se gostaram, não esqueça, já deixa seu like, curte o vídeo, compartilha com os amigos, com a família, se inscreve no canal se não está inscrito ainda e, pelo amor de Deus, gente, eu estou à disposição. Se querem sugerir um tema, deixa no comentário. Querem tirar dúvida? Vão no meu Instagram, Dr. Lucas Mustafa, e já me chama no direct, tá certo? Tamo junto. Valeu!